Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar na aula de hoje as mudanças de estado físico da matéria, tá bom? Principalmente começando com a água, que é o mais comum. Quais são as fases da água? Será que qualquer matéria passa por esses estágios físicos? Vamos saber agora. Começando com a água, né? A água na temperatura ambiente ela está líquida, tá bom? Ela está líquida. Se eu começar a esquentar a água, né, colocar fogo, ou deixar ela no sol, ou deixar ela sobre vento, ela vai acabar evaporando, tá bom? Então, se eu deixar ela no vento, se tiver uma pocinha d'água, ela vai começar a evaporar e virar estado gasoso, ok? Se eu colocar ela no fogo, ela vai começar a ferver. Então eu digo que ela entrou em ebulição. Professor, qual a diferença de evaporação para ebulição? Ebulição é um processo mais rápido. Eu tenho que esquentar. Já a evaporação é um processo mais lento. Ela vai evaporando mais devagar, mais lento. Deu para entender, galera? Mas todos eles fazem parte da vaporização, né? Porque a água se transforma em vapor, se transforma em nuvem. Tá ok, galera? Então, o que é a nuvem? É a água no estado de vapor. Tranquilo? Então, esse processo é chamado de vaporização, ebulição ou evaporação. Tranquilo? Outro processo que a gente tem nos seres vivos também é chamado de transpiração. A gente acaba transpirando, né, pela axila, né, pelo suor, e então é outro processo. Transpiração também é um tipo de vaporização, tá ok, galera? Beleza, então tá aqui a água no estado gasoso. Quando essa água volta ao estado líquido, eu digo que ela sofreu um processo de liquefação, né? Ela se liquefez, ela voltou ao estado líquido. Professor, tem outro nome? Tem. Também pode ser chamado de condensação. Toda vez condensação eu lembro do que? Leite condensado, né? O que é o leite condensado? É você esquentar o leite até ele ficar bem grossinho, bem durinho, que é a condensação do leite, né? Jogar açúcar e ele fica docinho. Beleza? Então o que é que acontece aqui? Começa as moléculas a se condensar, se juntar para formar novamente a água. Então quando do estado gasoso ou vapor ele volta para se tornar líquido, eu digo que ele sofreu um processo de condensação, né? Ele se agrupou, se juntou novamente às moléculas e se transformou em líquido. Tranquilo, galera? Quando essa água ela esfria, né? Eu coloco na geladeira, ela passa por um processo de solidificação, ela vira sólido, tá ok? Uma pedrinha de gelo aqui, né? Tudo bem com esse processo, solidificação. Quando esse gelo é retirado da geladeira e ele começa a derreter, eu digo que o gelo entrou no processo de fusão, né? Ele começa a derreter, ele começa a se fundir. Lembra de Dragon Ball, né? Fusão. Lembra da Dragon Ball? Pronto. Que não tem nada a ver com Dragon Ball, né? Quer dizer que fusão é o derretimento do gelo, né? Ele começa a derreter. Então eu digo que ele entrou no estado de fusão para se transformar novamente em líquido. Beleza, galera? Professor, tem um processo mais rápido? Tem. Quando o gás ele se transforma diretamente em gelo, você pode ter visto às vezes o granito, né? As pedras desculpa, granizo, tá bom? Às vezes as pedras de granizo são as pedras de gelo que cai do céu, às vezes o estado líquido se transformou em gelo, né? Direto, né? No céu já começa a cair os granizos, que é aquelas pedras de gelo. E aí essas pedras de gelo podem quebrar carro, quebra telhado, quebra tudo, né? Então vai do processo gasoso diretamente para o sólido. Então eu chamo esse processo aqui de sublimação. Tá ok, galera? É uma decoreba isso aí, né? Vamos ter que decorar isso. Então vamos lá. Fusão. A água passa do gelo para o líquido. Depois ela causa um processo de evaporação até o gasoso. Volta novamente a ser líquido, né? As gotinhas de chuva, ela vira um processo de condensação, os gotinhos de chuva. Depois ela volta a virar gelo, um processo de solidificação. Um processo em que o gelo você joga o gelo numa chapa quente, né? Ele já vira vapor. Então eu vou chamar isso de sublimação ou vice-versa, tá bom? As pedrinhas de gelo que caem do céu, sublimação. Tranquilo, galera?
Então tá aí, qual a diferença de sólido, líquido e gasoso? O sólido, as moléculas estão bem agrupadas, bem juntas uma da outra. Aqui não há movimentação das moléculas, elas estão coladas uma na outra. A única coisa que pode acontecer aqui é uma vibração das moléculas, só isso. Né? Elas vibram, mas elas não se movimentam, tá ok? Já quando você pega o estado líquido, as moléculas estão bem mais soltas, uma enrolando em cima da outra. Então você vê moléculas livres aí acontecendo, né? Uma certa liberdade das moléculas. Por isso que você pode agitar a água e ela vai começar a mexer, a rodar, né? A virar um redemoinho. Então as moléculas aqui ela tem maior liberdade. Quando você vai para o estado gasoso, a liberdade aqui é muito maior, tá ok? As moléculas já estão extremamente agitadas, batendo nas superfícies do recipiente, em algum canto. Então elas começam aqui a ficar bem mais agitadas. Então aqui você tem uma movimentação precária, uma movimentação legal e uma movimentação bastante agitada no estado gasoso, né? Então, quando a gente procura estudar os estados físicos da matéria, qualquer matéria passa por esses estágios. Professor, o senhor está de brincadeira. Será que o metal ele derrete? Será que o metal ele vira gás? Vira. Vira. E ele pode voltar novamente ao estado de metal, tá ok? Não é à toa que quando a gente vai criar espada, faca e criar utensílios de metal, o que é que faz? Tem que derreter o metal. Eu digo que ele saiu do estado sólido para o líquido. Então ele entrou em fusão, galera. Ó, você criou a fusão do metal, beleza? Então ele entra em fusão. Se você continuar a aquecer o metal, ele vai virar gás. Ele vai entrar no estado de vaporização. Então eu digo que ele virou vapor. E aí ele pode retornar novamente aos estágios, mesma coisa com a água. Por exemplo, no ferro aqui, eu posso derreter o ferro, né? No estado de fusão do ferro, em que o sólido vira líquido, aqui ó, a uma temperatura de 1555 graus. É extremamente quente. Aqui ó, tá bom? Fusão do ferro. Quando eu digo que, então eu vou chamar isso aqui de ponto de fusão, quando o sólido derrete, beleza? Quando o sólido ele vira gás, eu vou dizer que ele entrou no ponto de ebulição, tá ok? Ebulição quer dizer que o líquido virou gás. Tranquilo, galera? Desculpa, não é sólido gás, mas é o líquido virar gás. Aí eu digo que é o ponto de ebulição. Tranquilo? Olha o cobre aqui, ó. Para eu derreter cobre, eu preciso de 1000 graus. Mais ou menos 1000 graus. Se eu aquecer mais ainda o cobre, do estado líquido, ele vai se transformar em vapor. E aí eu digo que ele entrou em estado de ebulição. Beleza, a água, ela vai virar gelo em 0 graus, ou ela vai derreter a 0 graus, e ela vai entrar em ebulição a 100 graus, tá ok? Aqui tem o mercúrio, nitrogênio, oxigênio e outros compostos. O hidrogênio ele pode virar sólido, né? O gás, o ar pode virar sólido. A gente tem rocha. Se você esquentar a rocha, ela derrete e vira o magma. E aí depois ela vai esfriar e vai voltar a virar rocha. Quando você vê esse vapor saindo do vulcão, significa que esse magma, essa parte líquida já está evaporando, já está entrando em ponto de ebulição. E aí você tem aqui ó, a rocha evaporando, depois ela volta para o estado líquido, depois ela endurece e vira sólido, virando a rocha. Do mesmo jeito a gente tem o ar, o nitrogênio. Você esfriar o nitrogênio, ele é gás. Na temperatura ambiente ele está em gás. Se você esfriar, ele vira líquido. Tá bom? Isso a menos 200 e poucos graus. A negativo, viu? Se você continuar esfriando do líquido, o gás vai se transformar, né? Ele vai sair do gasoso para o líquido, depois ele vai se transformar em sólido. Deu para entender isso? Mesma coisa com o oxigênio. O oxigênio pode se transformar em líquido, depois você esfriar mais ainda, ele pode se transformar em sólido. Tá ok, galera? Então esses são os pontos de ebulição e fusão da matéria, tá bom? O que é fusão? Do estado sólido para o líquido ou vice-versa, tá bom? Nesse caso, ponto de fusão.
E o ponto de ebulição é quando o líquido se transforma em gás, ou vice-versa, no ponto de ebulição. Tá ok, galera? Valeu, até a próxima. Valeu!